podcast, nós vamos falar sobre a sociologia das organizações, seu conceito, suas características, seus objetivos e principais sociólogos. Bom, como surgiu a sociologia das organizações? A sociologia das organizações, na qual faz parte do campo das ciências sociais, surgiu e se desenvolveu diretamente vinculada às profundas transformações causadas pela Revolução Industrial e pelo papel relevante desempenhado nesta pelas empresas industriais. Podemos encontrar ideias relevantes para o estudo das organizações ao longo de toda a história. No entanto, os principais estudos sistemáticos do comportamento organizacional foram realizados no final do século XIX. Eles foram motivados pelas mudanças na estrutura social que estavam associadas com a industrialização e a crescente burocratização. Intelectuais das mais diversas disciplinas começaram a prestar mais atenção às organizações e seus efeitos na vida social. As primeiras abordagens da sociologia das organizações tiveram como foco principal a racionalização do processo de trabalho, deixando em segundo plano e até ignorando o ambiente externo da organização e o papel dos grupos informais no processo de trabalho. O estudo das organizações emerge com vigor durante a década de 1950, caracterizando-se no início pela interdisciplinaridade. Nessa década, a sociologia das organizações teve seus conteúdos e orientações estabelecidos, e nas décadas de 60 e 70 se institucionaliza, marcada pelo funcionalismo, isto graças ao desenvolvimento de pesquisa e a inúmeras publicações. Nos anos posteriores, houve uma dispersão em correntes teóricas muito diferentes. Vou falar um pouco sobre os objetivos. O objetivo da sociologia das organizações, além de investigar padrões que influenciam na expressão e no seu pleno desenvolvimento, objetiva o entendimento dos fenômenos em torno das inter-relações sociais. Ou seja, a sociologia, ela busca características e ações da sociedade que interferem no funcionamento da organização. Durante todo o processo evolutivo, a sociologia buscou sempre a melhor maneira de intervir, fazendo uso de ações que ajudaram as organizações a progredir. As primeiras abordagens tiveram como foco principal a racionalização do processo de trabalho. Essa racionalização significa que os processos de produção eram pensados de forma científica, sempre tentando melhorar a produtividade, eficiência e eficácia da organização, tendo como exemplo Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. O processo produtivo passa a ser realizado por cálculos e técnicas em vez de senso comum. A produção em escala, cada vez mais em nível global, trouxe mais do que nunca a necessidade de produzir mais em um menor tempo. Também em demandas novas técnicas e estratégias de racionalização. Com relação às principais características da sociologia das organizações, antes de qualquer coisa, é importante citar a questão organizacional nesse âmbito, que basicamente é uma das dimensões centrais da empresa. E é por isso que a sociologia das organizações se ocupou nessa instituição, muito mais do que nos outros âmbitos da sociologia. Sem dúvida, o estudo organizacional, de um modo geral, são feitos sobre empresas e para as empresas também. Porém, ao contrário do que se pensa, o objeto de estudo da sociologia das organizações não se esgota somente na empresa, mas ele se estende a todas as outras organizações, incluindo aquelas que os objetivos e o funcionamento é claramente disfuncional para a sociedade, como, por exemplo, organizações criminosas e etc. Para alguns autores, a sociologia das organizações tem como o conteúdo central o estudo das 5 grandes características que são encontradas em todas as organizações. Elas basicamente são
A primeira, alguns objetivos específicos que orientam os outros aspectos estruturais e funcionais. O segundo, uma rede de posições ocupadas por indivíduos substituíveis. O terceiro, uma dedicação responsável às tarefas da sua posição por parte dos indivíduos que a ocupam. A quarta, uma estrutura ou um sistema estável, coordenado de relações entre as diferentes posições. E, por fim, um ou mais centros de poder que controlam a atividade da organização e dirigem para a realização dos seus objetivos. Outro aspecto muito importante que deve ser citado também sobre a sociologia organizacional é que ela se preocupa em estudar as formas organizacionais como sendo um sistema social, que ele tem uma interação contínua com o ambiente externo, que provoca efeitos nos seus processos internos, como, por exemplo, os indivíduos, as interações, os comportamentos, processos sociais básicos, relações de poder, enfim. E na organização como um todo, a sociologia ela pode abordar um fenômeno organizacional de 3 modos distintos, tendo como a referência básica o indivíduo, a organização e a ação da organização na sociedade. E para concluir, uma característica também muito importante da sociologia das organizações é que ela tem como propósito explícito descrever experiências particulares que permitam generalizações, que produzam explicações e contribuam para prever as situações que poderiam ser controladas ou que podem ser controladas futuramente ou durante o tempo de ação. É isso. Aí, agora, vamos para os pensamentos dos sociólogos, que são Max Weber, Henry Ford, Frederick Taylor, o Tai-Chi, que é do toyotismo, e o Henry Fayol. Torna-se inviável falar da sociologia das organizações sem citar seu principal contribuinte, que é o Max Weber. E, tratando-se dele, é imprescindível falar sobre a teoria da burocracia, que foi um dos principais pontos que ele utilizou para trabalhar a sociologia das organizações, de maneira que ele faz essa análise a partir de organizações da sociedade capitalista moderna. No entanto, vale salientar que essa burocracia que ele trabalha não está associada à burocracia que costumamos imaginar nos dias atuais, como a burocracia de órgãos do Estado e afins. Ele define burocracia como qualquer tipo de instituição que funciona baseada em regras legais, de maneira que ele considera as organizações grupos de pessoas que estão ali em função de objetivos específicos. Ele acredita que com esse avanço das instituições, as etapas passaram a ser tratadas de maneiras mais racionais, principalmente em questão da criação das regras, já que ele define as instituições como grupos que trabalham baseados em regras legais. Então, há uma das principais teorias dele associada a isso, que é o desencantamento do mundo, onde ele acredita que as coisas param de ser explicadas por teorias divinas ou explicações sobrenaturais e passam a ser atribuídas a explicações racionais, a meios de compreensão do homem para com o meio. Vou falar um pouco agora sobre Henry Ford, criador do Fordismo. Ele defendia a aplicação da prática do Taylorismo e acrescia a esteira na linha de produção. Além de defender seus trabalhadores, também defendia que seus trabalhadores também eram seus consumidores. E ele tinha como principais características o aperfeiçoamento da linha de montagem, produção e consumo em massa. O trabalhador era visto como também um possível consumidor e a baixa exigência de qualificação profissional.
Outro também muito importante era Frederick Taylor, criador do Taylorismo. Ele defendia que a divisão social do trabalho deveria ser pautada na separação entre a gerência e a execução. Isso gerou uma grande especialização e muitos postos de trabalho. Ele acreditava que a gerência era dividida entre setor de administração, RH, contabilidade, enquanto essa parte de execução era mais voltada para os funcionários da linha de montagem mesmo. E tendo as principais características do Taylorismo era a separação entre gerência e atividade, especialização das atividades, padronização da produção e remuneração por desempenho. Agora, falando um pouco sobre o toyotismo, uma das principais características era a flexibilização das atividades produtivas, que eram para sobreviver às crises sistêmicas e, dessa maneira, aperfeiçoar a qualidade, eficiência e a eficácia. Outra característica muito importante que deve ser citada é a descentralização da produção, a customização em massa, a diminuição dos desperdícios e, por fim, as funções polivalentes, ou seja, as muitas tarefas e a autoespecialização. Esses são basicamente os principais pontos do toyotismo e o que ele defende. Vou falar um pouco agora sobre Henry Fayol. Ele distinguia unidades em funções específicas da empresa, como funções técnicas, comerciais, contabilísticas, de segurança e administração, sendo as funções da administração o planejamento, organização, comando e liderança, coordenação e controle. Fayol defendia também a especialização das tarefas para maior eficiência no trabalho, definindo também o aumento de autoridade e responsabilidade no trabalho, em conjunto com a disciplina. Por fim, tratando um pouco da sociologia das organizações no Brasil, deve-se salientar o baixo nível de amadurecimento e desenvolvimento desse estudo no Brasil em relação a outros países no mundo, de maneira que se destaca a aplicação desse estudo na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos de maneira muito superior à aplicação que ela tem no Brasil. Isso pode se destacar devido a esses três principais pontos que estão aplicados no estudo da sociologia das organizações: a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Esses três pontos que são estudados dentro de cada organização, de maneira que a formalidade é responsável pela estipulação de direitos e deveres dentro da instituição, a impessoalidade determina a hierarquia que é traçada por cargos e não por pessoas, ou seja, o seu respeito com seu chefe é pelo cargo dele estar acima do seu como chefe e não pela pessoa que ocupa. E o profissionalismo, que trata de um processo de seleção de pessoas para ocupar devidos cargos, associando assim o processo à meritocracia. No entanto, no Brasil, esses três pontos não se seguem à risca, principalmente a determinação da impessoalidade, que seria a hierarquia determinada por cargos, e a questão do profissionalismo, de maneira que se torna visível e perceptível inúmeros cargos sendo ocupados por pessoas que não têm capacidade ou que não estão devidamente atribuídas num cargo meritocraticamente associado ao seu nível de preparo técnico e científico para ocupar aquela posição. Com isso, finalizamos a apresentação, trabalhando um pouco de sociologia das organizações no Brasil, suas características, conceitos e principais sociólogos que abordam o tema.